Sejam bem-vindos a mais um podcast do Coral da UFO. Eu sou o Rodrigo Will. Hoje a gente vai falar sobre o ouvido absoluto. E eu chamei uma pessoa muito querida do Coral da UFO e do curso de música do curso de música da UFO também. Ele que é cantor, violoncelista, pianista, violonista, flautista e baterista, Diego Bosnick. E aí, Diego, Oi, tudo pessoal. bem? Tudo e você, Rodrigo? Tudo jóia. Vamos começar falando um pouco sobre esse assunto, sobre o que é o ouvido absoluto. Bom, eu preciso lembrar que eu não sou nenhum neurocientista, então eu falo da perspectiva de um leigo no assunto, eu apenas sou músico, né? Então, se eu falar alguma besteira, me desculpem, mas vou dizer o que eu experienciei, o que eu pesquisei. O ouvido absoluto, na verdade, é uma habilidade de memória, digamos assim. Basicamente, é a capacidade de reconhecer as frequências sonoras e classificar. Então, qualquer som, seja de um instrumento musical ou não, um ar-condicionado ligado, barulho de buzina, copo batendo, qualquer coisa que faça um som, quem tem ouvido absoluto consegue identificar uma nota musical nesse som. Sem precisar de uma referência, né? Exatamente, sem precisar de nenhuma referência. Qual que é a diferença do ouvido absoluto para o ouvido relativo? É justamente essa questão da referência que você mencionou. O ouvido absoluto consegue identificar essas notas sem referência e também algumas teorias dizem que é uma habilidade inata, ou seja, o indivíduo nasce com essa capacidade. Já o ouvido relativo consegue fazer basicamente a mesma coisa a partir de uma referência dada, precisa-se de uma referência sonora, e a partir daí é possível que qualquer pessoa aprenda a calcular o intervalo, as distâncias entre as notas, e, por exemplo, se eu tenho um dó como referência e alguém toca um sol, a pessoa com o ouvido relativo bem treinado, bem desenvolvido, a partir da referência do dó, sabe dizer que a próxima nota é um sol. Entendi. Eu não esqueci de falar no começo da nossa conversa, gente, o Diego é Diego absoluto, ele tem um ouvido absoluto. Eu estudo música tem 12 anos e na minha vida, dentro desses 12 anos, eu conheci apenas duas pessoas que têm um ouvido absoluto, que é o Diego e mais um amigo de Tuiutaba. Então é preciso falar que é muito raro, né? Eu acabei lendo algumas coisas antes da gente bater esse papo também sobre o ouvido absoluto, não são artigos científicos também, mas coisas de revistas e de curiosidade sobre o ouvido absoluto. Eu acabei vendo uma reportagem que falava que a probabilidade é mais ou menos de 1 para 10 mil pessoas. Então é muito raro mesmo, né? Exatamente, eu já li essa mesma reportagem. É importante dizer que essa é uma média na população em geral, né? Muitas dessas pessoas nem sabem que têm ouvido absoluto, porque para descobrir isso é um pouco necessário estudar música, né? Porque essas pessoas, essa uma pessoa em 10 mil, nasce com a capacidade de reconhecer as frequências, mas se ela não tem uma educação musical para aprender a chamar de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, muitas vezes essa pessoa nem descobre que tem essa capacidade. E em músicos, essa prevalência é um pouco maior. Cerca de 4 para 100 pessoas entre músicos têm ouvido absoluto, talvez justamente por essa questão, né, de ser mais fácil reconhecer um ouvido absoluto uma vez que a pessoa tem educação musical, e talvez também por essa questão de aproximação com a música, né? A pessoa que geralmente descobre o ouvido absoluto na infância tem uma tendência natural, uma inclinação natural à música, ao estudo musical, e isso acaba trazendo muitas pessoas para a carreira profissional em música. Sim. Com quantos anos e como que você descobriu que você tem o ouvido absoluto? Bom, é uma pergunta que eu vou ter que responder em duas partes. É importante dizer que, no meu caso, eu cresci numa cidade muito pequenininha do interior de Minas Gerais. Eu tive pouquíssimo contato com músicos profissionais durante a minha formação, durante a minha infância, mas a minha família inteira é de músicos amadores. Então eu cresci nesse ambiente musical, mas ninguém sabia até então o que era um ouvido absoluto, quais eram as características, né, se isso era uma habilidade rara ou não. Mas eu descobri com 7 anos de idade
que eu tinha essa capacidade de reconhecer as notas. Na verdade, foi o meu pai que descobriu por mim. O meu pai toca violão, é um músico amador, mas toca muito bem. Teve um dia, quando eu era criança, ele estava estudando uma música nova e ele aprendeu uma nova posição para fazer o acorde de sol maior. E na época eu nem tocava violão, não tinha a menor noção de como se fazia um sol maior no violão e de quais eram as possibilidades de posição para fazer um sol maior. E ele estava tocando, eu estava de costas para ele e falei, nossa, mas que acorde de sol bonito, né? Aí ele perguntou como é que eu sabia que era um sol maior. Aí eu respondi que era pelo som. Ele ficou intrigado com isso, foi fazendo uma série de testes, né? Tocando várias notas do violão, eu fui falando todas, fui adivinhando. Ele foi tocando notas juntas, acordes, foi tocando outros instrumentos e a gente descobriu que eu tinha essa habilidade, mas até então ninguém na minha família sabia que isso era ouvido absoluto e quais eram as implicações disso na vida e na carreira musical. Eu fui descobrir que existia esse nome uns 5 ou 6 anos depois, quando eu comecei a estudar piano um pouco mais a sério, com uma professora que era formada em música, então que tinha esse conhecimento e que observou essa característica em mim e me disse que se chamava ouvido absoluto, que era uma habilidade mais rara, e foi assim que eu descobri mesmo. Bacana demais. Você, como um universitário de música, você acha que isso te dá vantagem em relação aos outros músicos por ter o ouvido absoluto? Bom, tem vantagens e tem desvantagens também. Uma vantagem que é muito famosa, muito recorrente em pessoas com ouvido absoluto é a facilidade nas aulas de percepção musical. Para quem não é da área, para quem não conhece, na faculdade a gente tem uma disciplina que dura 6 semestres, chamada Percepção Musical, e um dos objetivos dessa disciplina é desenvolver o ouvido musical do estudante, desenvolver o ouvido relativo. Então, desde as primeiras aulas, a gente faz ditados melódicos, ditados musicais, que são basicamente o professor tocar algumas melodias e a partir de algumas referências a gente vai aprendendo a identificar que melodia ele estava tocando e saber escrever isso. E é um processo longo, a gente começa com coisas muito simples e vai estudando isso durante 6 semestres até ter uma fluência nesse aspecto. Mas para quem tem ouvido absoluto, tem essa facilidade de a gente não precisar da referência. Então, o professor toca a melodia e automaticamente a gente já sabe quais notas são tocadas. Inclusive, as pessoas me perguntam bastante como que eu escuto a música, né? E é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas que têm ouvido absoluto e me parece ser da mesma forma. É como se as notas falassem. É meio estranho dizer isso, mas, por exemplo, quando um piano toca Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eu escuto o nome Dó, Ré, Mi, Fá, Sol como se o piano estivesse cantando, e qualquer instrumento, qualquer som, é uma coisa que eu não preciso pensar, é um reflexo já automatizado. Então, meio que uma resposta cerebral mesmo, né? Sim, inclusive um dos critérios para a definição do ouvido absoluto é essa espontaneidade da resposta. Algumas pessoas conseguem, eu já conheci o caso de pessoas que conseguem decorar uma nota musical, por exemplo, ter o Dó na cabeça, o som do Dó, o som do Lá, e conseguem ouvir um som e depois de pensar bastante, fazer vários cálculos internos, consegue dizer o nome da nota sem precisar de uma referência externa, só contando com a referência interna. Mas isso não configura um caso de ouvido absoluto justamente por não ser uma questão automática, né? Por envolver esse processo de raciocínio. É importante dizer também que se nasce com um ouvido absoluto. Não tem como, você adquire um ouvido muito bom, um ouvido relativo muito bom, mas não tem como você desenvolver um ouvido absoluto. Pelo menos até hoje, não, em pesquisas. O que as pesquisas dizem nesse aspecto é que a idade crítica para se desenvolver ouvido absoluto é por volta de 6, 7 anos. E os estudos para tentar desenvolver ouvido absoluto em crianças um pouco mais velhas, adolescentes e até mesmo adultos,
são relativamente, né, não são bem sucedidos, tanto quanto são em crianças. Então, a pessoa nasce com um componente genético, inclusive já foi mapeado, existe um chamado gene do ouvido absoluto, mas que precisa de certo estímulo, de certa educação musical numa idade crítica, numa idade específica, que foi basicamente o que aconteceu comigo, né? A minha educação musical começou por volta dessa idade. É a minha educação musical formal, digamos assim, né? Porque eu sempre estive em contato com a música desde a barriga da minha mãe. Você acha que em algum momento isso pode atrapalhar? Ou te atrapalha? Bastante. A grande desvantagem do ouvido absoluto é que ele não desliga, simplesmente. Então, enquanto o seu ouvido está aberto, está recebendo som, que é basicamente sempre que a gente está acordado, o seu ouvido está aberto a receber esse tipo de estímulo e a tudo classificar em notas. Então, se nós estivermos conversando aqui, passar um carro na rua e tocar uma buzina, a minha atenção automaticamente já vai para aquele foco e já a nota já surge na minha cabeça. Se acontecer qualquer barulho em volta, quando eu escuto uma peça musical, eu escuto 100% nomes de notas e isso pode atrapalhar um pouco no estudo musical, porque principalmente conforme a gente vai avançando no estudo musical e que a musicalidade deixa de ser, passa a ser o mais importante, não tanto quanto as notas, então a gente observar as frases das melodias, as direções, as dinâmicas, as articulações, o ouvido absoluto às vezes me atrapalhava nesse sentido, porque tudo que eu escutava era nota o tempo inteiro. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu assisti uma orquestra tocar ao vivo, e foi uma coisa meio enlouquecedora, porque tem centenas de instrumentos no palco, né, e a gente escuta o nome de nota de cada um deles, então é uma coisa que às vezes te distrai um pouco do foco. Mas é algo que toda pessoa com ouvido absoluto precisa aprender a controlar ao longo da vida para utilizar nas horas certas, né? Nas horas em que isso é uma vantagem e não uma desvantagem. Eu te entendo, porque a música ela vai muito além do que acertar as notas, né? As notas certas, então eu entendo. Exatamente. É difícil. Você acha que isso é um dom? É um dom divino de nascer com um ouvido absoluto? Olha, eu não acredito nesse viés. Tem uma explicação científica bem sólida do porquê ele se desenvolve, né? Que é, como eu comentei, a questão do componente genético aliado ao ambiente propício ao estudo musical numa idade crítica. E é importante dizer que o fato de eu ter ouvido absoluto não me torna um excelente músico automaticamente, e assim como não ter ouvido absoluto não é uma desvantagem para ninguém. Existem excelentes músicos sem ouvido absoluto e existem pessoas que são músicos medíocres ou que nem não são músicos, lidam com outras áreas do conhecimento e que possuem ouvido absoluto. Então isso não é uma condição sine qua non para o sucesso musical. Foi importante tocar nesse assunto, porque as pessoas pensam que porque você tem ouvido absoluto, você já nasceu pronto, você já vai tocar, e aí esquecem tanto de horas que você passa se dedicando a tantos aquém que só tentar a nota certa, a tantos estudos de escalas, de posição, de N fatores que o seu instrumento pede que você estude, que não é só por causa disso que você não vai ter que estudar. Exatamente. O ouvido absoluto ele traz facilidades em muitos aspectos, mas ele não resolve tudo na vida do músico, né? O estudo musical é muitíssimo mais amplo do que simplesmente conhecer as notas e as relações entre elas. Então, o estudo em si é muito mais importante para o sucesso musical do que simplesmente nascer ou não com o ouvido absoluto. Sim. Eu te perguntei se você acha que é um dom, porque principalmente no meio artístico a gente escuta bastante essa questão do dom da música ou no teatro, nas áreas de arte em geral. Acaba que a gente diverge muito, cada um com a sua opinião, claro, é importante respeitar, mas acaba que no final você colocar que é apenas um dom, não só o ouvido absoluto, tudo em relação ao dispor da sua arte, seja apenas um dom de tantos estudos que a gente passa na vida, passa por faculdade, por curso técnico, por
N estudos, horas e horas, para vir lá e falar que apenas é um dom. Não, você foi lá, você dedicou horas para aquilo acontecer, para você entregar o resultado final. Então, é bacana ressaltar isso. Exatamente. A gente na faculdade tem estudado bastante sobre o que a pedagogia musical diz nesse sentido e tem uma linha de pesquisa muito forte nesse aspecto para desmistificar o dom ou o puro talento musical, porque as pessoas têm facilidades e dificuldades em áreas diferentes e dentro da música a gente tem várias áreas e nossos colegas a gente vê, tem pessoas que são boas em uma matéria e não são em outras, que aprendem mais rapidamente outras e não algumas, isso é natural em qualquer área do conhecimento e essa facilidade não dá nada de graça, né? Para você ser um bom músico, um músico bem sucedido, um artista coerente, você precisa dominar várias áreas do fazer artístico e que simplesmente não vem do céu como um dom, né? É preciso muito estudo, como em qualquer área. O estudo musical, em geral, é muito subestimado pelas pessoas que acreditam nessa tese do dom, mas, na verdade, ele é o mais importante. O estudo é o mais importante, é o que define a qualidade musical de um artista. Com certeza. Agora que nós entendemos um pouco da sua experiência com o ouvido musical, sua experiência de vida nesse sentido, eu preparei um quiz para a gente fazer uma rapidinho, tá pronto? Ai, meu Deus. Vamos lá. Você já assistiu uma performance e foi o único a notar a desafinação em algumas notas e ao comentar algo ficou como a ovelha negra? Só todo dia. Você fica respondendo o tempo todo qual é a nota dos ruídos dos ambientes que você vai? Sim, inclusive entre os meus amigos é meio moda, né? A pessoa derrubar um garfo no chão e dizer que nota que é essa, bater palma, estalar um dedo, cantar qualquer barulho e dizer que nota que é. Você já está cheio de responder qual é o tom de uma simples batida na mesa ou de um gritinho de um colega seu que faz o pede para você adivinhar a nota? Sim! Aliás, eu vou lançar um manifesto das pessoas com ouvido absoluto e implorar pra todo mundo parar de pedir isso pra gente. Tá aí, gente, é o pedido, por favor. Você sabe as frequências, ou seja, as notas que os barulhos dos eletrodomésticos da sua casa faz? Não tenho muito decorado, mas assim, tem algumas coisas que ficam gravadas. Por exemplo, o meu micro-ondas sempre apita na nota Si. É dele, né? Você faz duetos com seus eletrodomésticos? Não, mas eu já usei alguns deles para afinar instrumentos. Eu lembro quando eu era mais novo que ainda não tinha afinador eletrônico para os instrumentos, né? É um hábito que eu herdei do meu pai, que ele não tem ouvido absoluto, mas ele usava as mesmas referências, que a linha do telefone fixo geralmente é uma nota Lá, afinada. E a gente consegue usar essa referência para afinar os instrumentos. Então eu já usei, nunca fiz dueto, mas já usei o telefone para afinar o instrumento. Bacana. Você sabe que um aparelho da sua casa vai queimar antes mesmo dele queimar porque a frequência ou o tom está diminuindo ou está mudando? Isso já aconteceu algumas vezes, né? Essa identificação ajuda em alguns aspectos. Tem uma vizinha minha que é uma cantora e a gente direto faz apresentações juntos, né? E o motor do carro dela é um Mi bemol quando está estacionado. Aí toda vez que eu tô me arrumando e ela passa pra me buscar pra gente ir pra algum show, alguma coisa assim, eu sei que ela chegou porque eu escuto o Mi bemol do carro dela em qualquer lugar da casa e eu sei que tá na hora. Ela não precisa nem tocar a campainha. Vamos lá. Faça um dueto comigo. Que nota eu cantei? Você cantou um sol. E você cantou quais notas? Eu fiz um arpejo de sol maior. Sol, si, ré e depois o sol agudo. E depois eu vou mudar a frequência para provar que você errou. Mentira, gente, não vou fazer isso.
Gente, é isso. Diego, eu quero te agradecer muito a sua participação nesse podcast informativo, compartilhando sua vivência, suas experiências com a vida absoluta. Eu quero agradecer em nome do Coral da UFO, em nome da Diretoria de Cultura da UFO também por essa participação aqui, enriquecendo nosso Festival de Cultura. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que tenho muito que agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, dizer que eu estou com muita saudade do nosso coral e que todos se cuidem, fiquem em casa e nós vamos passar por esse período da melhor maneira possível e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto cantando. É isso aí, valeu! Até mais!